Boa noite. Boa noite. Deu eco, senhor. Eu tô resolvendo. Agora resolveu. Pronto. Isso aqui, esses ajustes aqui da câmera tem que fazer sempre. É que tá invertido aqui. Não. O que aconteceu? Tá, só um pouquinho aí. Tô arrumando aqui. E agora, como é que tá? Tô enxergando? O vídeo não tá muito bom, né? Peraí. Tá um pouquinho torto. É. Vamos ver. Ah, melhorou, né? Sim, agora tá bom. Obrigado. Então, pessoal, boa noite. Eu estava vendo ali o nosso calendário, né? Essa disciplina é uma disciplina de 2 créditos, né? Então a gente vai ter uma atividade de avaliação lá no final do mês de setembro, né? E eu venho divulgando para vocês, né, algumas indicações de exercícios do livro, tá? E então deixa eu mostrar aqui, ó, vou mostrar para vocês depois eu vou até atualizar porque eu já indiquei exercícios relacionados com os capítulos anteriores, né? Então olha aqui, ó, tá disponível ali no Moodle, tá? Vocês podem olhar, né? É um arquivo lá chamado Exercícios Livro Texto, tá? É o livro do James Brown e Ruth Churchill, né? Que é aquele que a gente está usando aqui através desse link permanente, o acesso online, né? Então eu fiz assim, ó, pessoal, eu indiquei o número da página aqui e aqui os números dos exercícios, tá? Por exemplo, essa página 34 aqui, quer ver, ó? Página 34, ó. Aqui é a página 34 do livro, né? Então, por exemplo, tem lá exercícios para esboçar os conjuntos, né? E determinar quais são domínios. Tá? Por exemplo, aqui são exercícios que pedem para vocês, a partir das expressões envolvidas ali, né, em cada item, identificar se é um conjunto limitado por uma circunferência, tanto a parte interna quanto a parte externa, né? Pode ser um conjunto que é um semiplano, né? Pode ser uma reta, tá? Pode ser uma região que é um setor circular. Então, cada um deles, né, é um conjunto de pontos que vocês devem, a partir destas equações aqui, tentar resolver, né, e esboçar geometricamente. Tá? Eu vou fazer aqui o primeiro, só para vocês terem uma ideia aqui, né?
primeiro item ali é o conjunto definido por essa desigualdade aqui do item A, né? Módulo de Z menos 2 mais I menor ou igual a 1. Tá? Então, como é que a gente interpreta isso? Né? Então, aqui é um caso, esse exercício, né? É um caso particular, então, de um disco circular. Né? De modo geral, né, o disco vai ser dado por uma desigualdade do tipo Z menos Z0 menor ou igual a R. Né? Então, aqui, para a gente identificar, né, o centro desse disco, a gente deve escrever desta forma, ó, Z menos 2 menos I. A gente usa aqui este parênteses, né? E aqui o símbolo do menor e igual, então, indicando que é o conjunto do interior do disco centrado no ponto Z0. Bom, esse aqui é o centro desse disco, né? Lá no plano complexo, a parte real é 2 e a parte imaginária é menos 1, então é um ponto que está ali no quarto quadrante, né? E o raio desse disco circular é igual a 1. Então, vocês têm que fazer né, a localização, ali no enunciado do exercício pede para representar, né? Então, aqui vamos botar no eixo vertical a parte imaginária e aqui no eixo horizontal. Então, digamos, está aqui o 2, né? Certo? 2. E aqui, menos 1. Né? Veja que o centro desse disco circular é o ponto 2 menos 1. Né? Certo? O x é 2, né, que é a parte real ali do centro, a parte real é 2 e a parte imaginária é menos 1. Então está ali, né? Está aqui o Z0. Tá? E então a gente pega um compasso ali, marca um raio, né, igual a 1. Opa. Aparece ali, aparece. Tá? Então, vejam que neste exemplo, né, o conjunto de pontos que pertence, né, que satisfaz a desigualdade é o conjunto de valores de Z, tais que módulo de Z menos 2 menos I é menor ou igual a 1. O módulo de Z menos 2 menos I representa a distância de qualquer ponto do plano complexo até o ponto 2 menos I. E aqui está dizendo que para que um ponto pertença ao conjunto, né, essa distância deve ser menor ou igual a 1. Tá? Então, o conjunto que vai ser achurado aqui, né, é o conjunto de pontos que está aqui, né, limitado por essa circunferência de raio 1 e centro no ponto Z0. Então, esse é um disco circular fechado, porque a borda pertence ao conjunto, né, porque a desigualdade é menor ou igual, certo? Então, a gente pinta a borda cheia, né, como eu desenhei ali, tá? Vejo que lá naquele exemplo da aula passada, ó, módulo de C maior que 2, né, aqui a borda está pontilhada, ó, e aqui eu pintei somente, né, os pontos que estão na parte externa, né, da circunferência de raio 2, né, e a própria circunferência está pontilhada. Né? Aqui vocês observam que, né, esses
essas linhas aqui, ó, são pontilhadas indicando, né, que os pontos desta curva aqui, né, não pertencem àquele conjunto, né? Certo? Já aqui, ó, a circunferência está fechada, né? É uma linha contínua indicando que os pontos da borda pertencem ao conjunto e também os pontos do interior da circunferência de raio 1 e centro no ponto Z0. Ok? Então, com isso, né, a dica é essa: vocês vão pegar os exercícios ali e vão tentar representar no desenho aqui no plano XY, né, esses conjuntos. Ok? Ok. Tá? Beleza, então. Então, aqui, ó, eu vou dar continuidade, né, ao estudo aqui das funções, porque a gente já fez, né, vários estudos aqui sobre representação dos números complexos, né, na forma cartesiana, representação dos números complexos na forma polar. Nós vimos na aula passada a representação dos números complexos na forma exponencial, né, que é uma outra maneira de escrever os números complexos na forma polar usando, né, aquelas relações entre a exponencial complexa, o seno e o cosseno. E com isso a gente conseguiu deduzir algumas identidades trigonométricas. Então, a gente fez, digamos assim, nesse primeiro período aí das aulas, uma revisão, né, das operações com números complexos. Tá? Então, nesse capítulo 2 aqui do livro, né, os autores, então, introduzem, né, o conceito de funções analíticas, ou seja, é o conceito de função, que é um conceito que a gente conhece lá dos cursos de cálculo, né? Quando a gente estuda o conceito de funções de variáveis reais, né? Deixa eu ver, eu estou compartilhando aqui a imagem, não? Não, né? Acho que não estou compartilhando. Espera aí. Não. Espera aí. Tá, então, agora sim. Estou no capítulo 2 aqui do livro, tá? Eu peço que vocês acessem através do link aqui do livro. É importante que vocês acessem aqui, pessoal, para ver se o link para vocês está funcionando. Tá? Aqui no plano de ensino, aqui. Ó. Entre lá no Moodle e tentem acessar o livro usando esse link permanente aqui, por favor. Então, aí depois de acessar, lá no capítulo 2. Então, nesse início de capítulo 2, né, o autor diz ali, abordaremos agora funções de uma variável complexa, desenvolveremos uma teoria de derivação para essas funções, tá? Então, assim, dentro do estudo, né, das funções complexas, primeiramente, a gente define o que é uma função, né? Em alguns livros também as funções complexas são chamadas de aplicações, né? Existem diversos tipos de transformações ou aplicações ou funções complexas e elas têm uma forma de ser interpretada bem distinta daquela que a gente conhece lá do cálculo, por exemplo, de funções de uma variável. Né? Quando vocês estudam no cálculo 1, por exemplo, ou no cálculo 2, né? Aquelas operações com derivados, integrais, de funções de uma variável, geralmente, quando a gente vai fazer o gráfico de uma função de uma variável real, a gente coloca lá um eixo x, né, um eixo y, que representa a função, e faz uma curva. Né? Já no caso aqui das funções de variável complexa, isso não vai ser possível. Tá? A gente já vai ver por quê. Então, vamos imaginar aqui que o S, né, é um conjunto de números complexos, ok? Tem uma função definida, né, uma função f definida nesse conjunto S, é uma função, é uma regra que associa a cada z de S um número complexo W. A gente vai dizer que o W, então, é o valor da f no ponto Z,
e vai ser denotado por F de Z, ou seja, o W é igual a F de Z. Né? Então, digamos assim, se a gente pensar em termos de um diagrama, né, e a gente pode representar assim, digamos, tem aqui um plano complexo. Vou representar aqui, já compartilho com vocês. O meu desenho. Ó, o que vai acontecer aqui, né? Tu vai ter aqui um número complexo, né, no plano XY, esse número vai ser chamado de Z, digamos, né? Esse número está dentro de um conjunto aqui que é chamado genericamente de conjunto S. Né? Apenas para identificar o domínio, né? Então, os pontos que estão naquele conjunto são os pontos do domínio desta função hipotética, e aí este Z, né, ele vai ser transformado, né, num número W, que também, né, será possivelmente um número complexo. Né? Então, esta função faz isso, né? Pega esse número e, digamos, transforma, né, o Z no número W. Este número, então, vai ser chamado de F de Z, ou seja, vai ser o valor desta função calculada no ponto Z. Né? Bom, o que vai acontecer é que este número W também será um número complexo. Né? Então, vejam, ó, tu vai ter aqui, né, o número complexo no domínio que vai ter parte real e parte imaginária, né? O Z vai ser x mais yi, né? Ou i vezes y, tanto faz, né? O i é a unidade imaginária, né? E o W, né, de modo geral, vai ser a parte real, que vai ser u, mais uma parte real vezes mais uma parte imaginária, que é representada por v. Tá? Então, observem que no total, né, a gente vai ter, em alguns casos, né, 4 variáveis envolvidas. Ó. 2 aqui no domínio, né, x é a parte real do z e y é a parte imaginária. Então, aqui já tem 2 variáveis. E tu vai ter mais 2 aqui, ó, no contradomínio, né, a parte real do W e a parte imaginária. Ora, o que acontece? Se tu tem 4 variáveis envolvidas, né, é impossível tu reunir todas no mesmo gráfico. Né? Isso é geometricamente impossível. Então, na maior parte dos casos, quando a gente quer estudar propriedades geométricas das funções complexas, a gente vai representar desta forma aí, ó. Né? Num conjunto, o domínio, os pontos do domínio num conjunto S representado no plano XY, né? E no outro conjunto, né, os elementos do conjunto imagem, né, os elementos que são resultados desta função reunidos lá na imagem num plano UV, ok? Para que a gente consiga enxergar, né, as 4 variáveis que vão aparecer eventualmente em algumas situações. Então, como está dito aí no texto, né? Conseguiram aí, pessoal, acessar o livro, por favor? Podem confirmar pelo chat aqui. Ótimo. Fernando e Maíra? Sim. Obrigado. Então tá. Não, é importante, né, pessoal? Porque se tiver alguma dificuldade de acesso, vocês têm que informar na biblioteca. Lá tem um número, tem até um WhatsApp, viu? A biblioteca agora disponibilizou um WhatsApp que, se vocês tiverem dificuldade de acesso online de algum livro, vocês mandam mensagem pelo WhatsApp lá que elas descobrem e resolvem o problema. Eu tenho um site, senhor, que eu pego tudo isso.
Daí fica mais fácil. Ah, tá. Tu baixou O livro, aham. Não, tudo bem. Se tu quiser compartilhar com os colegas aí para tornar mais fácil, não tem problema. Tá? Aí pode entrar em contato com eles ali a gente pode compartilhar pelo WhatsApp ali, enfim, não sei. Aí eu combino com eles aí, tá? Se tu quiser mandar para mim uma cópia do livro ou o link para eu colocar no Moodle, eu posso colocar também, não tem problema, que nem a gente fez lá na geometria diferencial. Ok. Porque aí a vantagem é que não precisa depender de conexão de internet, né? Porque às vezes Sim. Consegue imprimir, se quem gosta. Eu prefiro papel. Exatamente, quem gosta do papel, exatamente, é um recurso interessante também. Eu sei que tem muita gente que prefere, né? Então, e é bom que, de repente, no caso de vocês, especialmente, né? Se quiser fazer, acho que para quem tem que fazer exercícios como vocês que eu estou indicando, realmente ter o livro impresso, acho que acaba sendo mais prático, né? Porque navegar aqui, esse livro ele tem um modelo de navegação bastante ruim, né? Eu conheço alguns livros que estão disponíveis no acesso online da biblioteca aqui da PUC. O livro do Bosch de Primo, por exemplo, de equações diferenciais, é muito dinâmica a troca de páginas, sabe? Esse aqui é um processo antigo, ele é muito lento. Então, eu acho que com o passar do tempo, os livros online vão melhorar muito de qualidade aí. Muito bem. Então, nesse primeiro exemplo aqui do livro, né, o que o autor faz é simplesmente apresentar, né, uma função definida pela equação W igual a 1 sobre Z. Né? Então, essa função é simplesmente a função W igual a 1 sobre Z, que evidentemente só pode ser calculada, né, no conjunto dos valores de Z diferente de zero. Tá? Então, é uma forma, até a forma de escrever não está muito clara, né? Ele está dizendo que o domínio dessa função é o conjunto de valores de Z diferente de zero. Né? E ele se colocou assim, no conjunto Z diferente de zero. Até ficou uma frase meio feia, né? Certo? O que ele está dizendo é que esta função, que é a função 1 sobre Z, né, está definida em todos os números complexos Z diferente de zero. Tá? Nesse exemplo 1, ele não foi, o texto não está muito bom, mas é isso que ele quer dizer. Né? É que nem a função 1 sobre x lá do conjunto das funções reais. Tá? A mesma coisa. Né? A gente não pode fazer divisão por zero, né? Tanto no conjunto dos números reais, quanto no conjunto dos números complexos. Tá bom? Então, é isso que eu falei para vocês. Ó. Se o W, né, que é o valor da função, é U mais IV, certo? O que vai acontecer, né, é que tu vai ter uma parte real, que é o U, e uma parte imaginária, que é o V. Tá? Ou seja, né, o que ele está dizendo é que, vamos ver o que está escrito aqui na próxima página, né, que a f de z é U de xy mais a unidade imaginária vezes essa função aqui V de xy. Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal, nessa página 38 do livro, né, é a expressão, né, que define a função f de z, né, em coordenadas cartesianas, que, digamos assim, é a forma, né, usual, certo? Então, quando a gente escreve que a f de z, né, é igual a u de xy mais i vezes v de xy, né, é aquela velha história, né, de que o mundo, né, aqui do plano complexo, nesta maneira de enxergar, é representado por linhas ortogonais, né, no plano XY. Tá? Então, por exemplo, o que ele faz aqui, a função z ao quadrado, né? O que ele está fazendo aqui neste exemplo 2, né, que eu estou usando aqui a mesma numeração do autor do livro, é simplesmente enxergar que o z, né, ele é x mais
i vezes y. Então, quando a gente calcula esta função aqui, que é z ao quadrado, a gente tem que fazer o desenvolvimento, né, do número complexo x mais y elevado ao quadrado, né? E aqui, pessoal, vocês podem tranquilamente usar as regras conhecidas de produtos notáveis, né? Ó, x mais y elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, que é x elevado ao quadrado, né? Mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, vocês vejam que aqui, quando eu multiplicar, né, o primeiro termo desta soma pelo segundo termo, vai dar x vezes y vezes y, né? Como tem que multiplicar por 2, vai ficar 2 i xy, vou colocar assim nesse momento, mais o quadrado do segundo termo. Mas o i elevado ao quadrado, lembra, né, que o i elevado ao quadrado é menos 1. Então, aqui vai ficar menos y ao quadrado. Ou seja, se a gente olhar aqui, né, a gente vai ver que eu posso escrever esta função agrupando a parte real primeiro e depois a parte imaginária, fica x ao quadrado menos y elevado ao quadrado, né? Que são as duas parcelas que definem a parte real, mais i, que multiplica 2 vezes xy. Ou seja, né, a parte real, que é a notação padrão que a gente vai usar em todos os casos, que é u de xy, é x ao quadrado menos o y ao quadrado. E a parte imaginária, que é o v, é 2 vezes xy. Tá? Ok, pessoal? Ok. Então, é o que ele faz aqui, né, no exemplo. Ó, ele faz o desenvolvimento, né? Como eu fiz aqui um pouco mais detalhado aqui nos meus cálculos, aqui ele apresenta já o resultado agrupando aqui, né, o x ao quadrado menos y ao quadrado, escrevendo aqui juntos esses dois termos, e o i multiplicando pelo 2xy, que estão aqui identificados. Tá? Então, a notação que a gente vai usar aqui vai ser sempre essa. Né? O u de xy, daqui por diante, quando eu estiver falando de funções, vai ser a notação usada para representar a parte real da função f de z. E v de xy, a parte imaginária. Né? Se, eventualmente, né, uma delas for igual a zero, não tem problema. Tá? Pode ser que aconteça isso. E no caso particular, quando a função v de xy tiver o valor zero em todos os pontos, né, aí a função f vai ser uma função real, né? Vai ser uma função de variável complexa cujo resultado será um número real. Tá? Isso pode acontecer, como neste exemplo aqui. Ó. No exemplo 3, é o exemplo que envolve, então, o cálculo do módulo. Tá? No módulo de z ao quadrado, você observe, ele faz isso para exatamente trabalhar com uma função bastante conhecida, né, dos estudantes que já trabalharam com as funções de várias variáveis. Né? Porque lembre que quando a gente fez lá as definições, né, do módulo, do argumento, né, e a gente viu, então, se o z que está escrito nesta forma aqui, né, x mais i vezes y, a gente viu que o módulo de z é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, né, o módulo de z ao quadrado vai ser simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Certo? Então, neste caso, né, esta função, que é o módulo, vai ter, o módulo de z elevado ao quadrado, né, vai ter essa parte real, certo? X ao quadrado mais y ao quadrado, mais
0 vezes i, né? Então, a parte real desta função é exatamente o x ao quadrado mais o y ao quadrado, né? E a parte imaginária, né, neste exemplo, é igual a 0. Tá? Então, né, não tem problema. Certo? Pode acontecer de o domínio, né, ser um conjunto formado por números complexos. Neste caso aqui, ó, qual é o domínio natural desta função aqui? Estou perguntando para vocês. Podem responder pelo chat, se quiserem. O domínio natural é o conjunto maior de valores que a gente pode, dentro desse conjunto, escolher qualquer número para calcular a função. De 0 a infinito. Está dizendo que o z varia de 0 a infinito? Isso. Não. Sim, eu vou reformular um pouco a pergunta. Ó, nós estamos falando aqui de funções complexas, né? Funções cujo domínio é um subconjunto do conjunto dos números complexos, certo? Então, pense assim, quais são os valores de z, né, que podem ser substituídos aí no domínio? Não pense no resultado desta expressão. Uma coisa é o resultado, né? Mas pense assim, quais são os valores de z que eu poderia calcular esta função, lá, considerando como o maior conjunto possível, né, o conjunto dos números complexos. Ó, vou ajudar vocês aqui no meu desenho. O domínio está aqui, ó. E dentro dessa figurinha aqui. E aí, pessoal? Vamos pensando em voz alta aí, não tem problema. Vamos fazer um exercício, então, diferente, antes de chegar nessa conclusão. Dê uma sugestão de um número complexo aqui do primeiro quadrante, por favor.
Pode ser 1 mais i? 1 mais i. Sim, pode. 1 mais i, está aqui. Tá? Então, observa. Dá para calcular a função nesse ponto. Ó, eu tenho que calcular o módulo de 1 mais i elevado ao quadrado. Ó. Eu tenho aqui, né, o x vale 1 e o y também vale 1, porque lembra que o y é o número, né, que multiplica o i. Então, quando eu vou calcular essa função, eu tenho que fazer x ao quadrado mais y ao quadrado. Vai dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 2. Então, né, é possível calcular. Agora, eu pergunto para vocês, uma sugestão aqui de um número complexo aqui no segundo quadrante. Menos 1 mais i? Não entendi. Menos 1 mais i? Menos 1 mais i. Muito bem. Então, está aqui, um número complexo, menos 1 mais i. Ó, se eu vou calcular essa função aqui, neste ponto, é a mesma coisa. Eu vou ter que calcular o módulo deste número elevado ao quadrado, vai ficar o menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, também vai dar 2. Tá? Então, beleza. Posso calcular naquele ponto ali, né? Não tem nenhuma restrição. Tá? Vamos pensar num ponto aqui no terceiro quadrante, nessa parte aqui. Que número eu poderia escolher ali? Menos 1, menos i. Menos 1, menos i. É um exemplo. Né? Vou pegar esse ponto aqui. Vou calcular a função nesse ponto. Vai ficar o módulo de menos 1 menos... Então, vai ficar, pela regra, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, vai ficar menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, também vai dar 2. Então, dá para calcular, não tem nenhum problema. Né? E, finalmente, um ponto aqui no quarto quadrante. Para completar ali o quadradinho, vamos botar aqui, ó. 1 menos i. Certo, Maíra? Certo. Então, calcular aqui, ó, vai ficar módulo de 1 menos i elevado ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado vai dar 2. Então, vocês vejam que eu posso calcular essa função em todos os pontos aí do primeiro, do segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, reformulando a pergunta, qual é o domínio dessa função aí? O domínio seria qualquer valor, todos os números complexos. Todos os números complexos, exatamente. Não tem nenhuma restrição, né? Porque, Nenhuma restrição. claro, aqui a gente fez um exemplo, né? Mas ó, o que esses cálculos mostram? Que é possível calcular, né, em pontos do primeiro quadrante, do segundo, que é isso aqui, esses valores que vocês sugeriram são apenas um, né, dentre os infinitos pontos lá do primeiro quadrante, do segundo, terceiro e do quarto. Não tem nenhuma operação aqui que nos leve, digamos assim, a pensar que tem algum ponto, né, no qual a gente não possa calcular esta função, porque observa lá a lei da função. O Fernando, por favor, só, enquanto a gente só manter o teu microfone fechado. Isso, porque ele é muito sensível aqui, vai trocando. Obrigado. Olha só, a gente tem que se preocupar, né, em ter
algum ponto fora, né, do domínio se tiver uma divisão, uma raiz quadrada, uma função que não seja dessas funções elementares. X ao quadrado mais y ao quadrado, né, é uma expressão que é um polinômio, né, em x e y, que eu posso substituir o x por qualquer valor, porque é x elevado ao quadrado, né, é uma operação que não tem restrição nenhuma. Mesma coisa o y. Né? Então, pela lei da função, né, eu consigo deduzir que o conjunto que é o domínio, eu vou chamar assim de D apenas, é o conjunto dos números complexos. Tá? É o domínio da função. Certo? Porque, ó, vamos pensar assim, o domínio, né, ele tem aquele mesmo significado que a gente conhece lá das funções de variáveis reais. Tá? É o conjunto de todos os valores que eu posso, né, substituir no lugar da variável, no caso é a variável z, e aplicar a função. Tá? Então, para que eventualmente, né, tu tenha que se preocupar com retirar algum ponto do conjunto dos números complexos, né, para restringir a aplicação da função, tu deve pensar que as restrições são aquelas usuais lá, né, quando tem divisão, raiz quadrada e o logaritmo, etc. Tá? Muito bem. Agora, aproveitando ali a observação da colega, né, eu pergunto a vocês, qual é o conjunto imagem? Neste caso, é possível identificar exatamente o conjunto imagem, que vocês observem que essa função aqui, ó, né, aproveitando ali o exemplo do livro, é uma função real, né? Os resultados desta função são reais. Então, eu pergunto para vocês, qual é o conjunto imagem desta função? Isto é, os valores que vão resultar, né, os valores que podem resultar aí no conjunto que a gente chama de imagem, né, os resultados possíveis desta Seria os função. números reais. Hã? Os números reais. Todos os números reais? Isso. Os negativos também? Ah, não, tirando os negativos. Ah, aí sim, aí tem a ver. Sim, sim. Exatamente, tem a ver com o que a Marília falou antes. Né? Aí sim, ó, o que pode dar zero. Você observa que se eu substituir, né, a gente não fez aqui o cálculo, mas se eu substituir o z por zero, né, aí vai ficar zero ao quadrado, né, que é zero. Tá? Então, no valor z igual a zero, né, essa função vai dar um resultado igual a zero. Então, o zero pertence à imagem. Né? E aí sim, vai de zero a mais infinito, tá? Porque neste caso essa função é uma função de variável real que só assume valores maiores ou iguais a zero. Tá? Então, cada caso, né, precisa ser analisado de acordo com a lei da função, né, de acordo com o domínio, né, para fazer essa análise. Tá? Beleza, então. Então, continuando aqui no livro, agora. Aí ele fala aqui de uma definição que é uma função polinomial, né? Ó, imagine que o n seja um número inteiro positivo, né? E o A0, o A1, o A2, etc., o AN são constantes complexas com o AN diferente de zero. Esta função aqui, ó, A0 mais A1 vezes Z, mais A2 vezes Z ao quadrado, etc., mais o AN multiplicado por Z na N, será um polinômio de grau N. Então, vocês observam, está escrito ali, ó, observe que esta soma tem um número finito de parcelas e que o domínio de definição é todo o plano Z. Então, polinômio é toda e qualquer expressão que tenha este formato aqui, né? Com potências inteiras positivas de Z, né? Somadas e
mas previamente multiplicadas por essas constantes aqui, que podem ser números complexos, não tem nenhum problema. Então, agora, nesses exemplos de polinômios, né, a gente está considerando que eles podem ser polinômios com coeficientes complexos. Né? Então, é um pouco diferente, né, a construção, porque, vejam, ó, né, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Você pode ter esse tipo de polinômio aqui, ó. Mais i vezes z mais 2 vezes z ao quadrado. Tá? E vejam que o domínio, como está escrito lá no texto, ó, é todo o conjunto dos números complexos. Tá? A gente vai usar essa letra C ali com aquele cortezinho, tá? Para representar o conjunto dos números complexos. Né? Então, sempre que for um polinômio, não importa o grau, o domínio ó, quando a gente fala em domínio, né? Eu já usei a expressão anteriormente, chamado domínio natural, é o conjunto que a gente considera que naturalmente a gente pode escolher valores dentro do conjunto sem nenhuma restrição. Bom, então a gente tem que pensar no maior conjunto possível, né, dentro desse conjunto dos números complexos. Então, pensa assim, z ao quadrado. Né? Z ao quadrado é uma operação, pega um número complexo e multiplica por ele mesmo, não tem nenhuma restrição. Né? Então, essa parcela aqui, ó, não tem nenhuma restrição. Multiplica por 2, também não tem nenhuma restrição. Essa parcela, z, pega um número complexo e multiplica por i. Não tem também qualquer restrição. Soma com 1, então, é o conjunto que é o domínio natural desta expressão aqui, é o conjunto dos números complexos. Né? Da mesma forma, se eu pegar, por exemplo, um polinômio de terceiro grau, tá? Não tem nenhum problema. Certo? 2 mais 4z mais 3 mais i vezes z ao quadrado mais z ao cubo. Né? Este polinômio é um polinômio de terceiro grau, certo? E a lógica é a mesma. Né? Pelo fato de ser um polinômio de terceiro grau, é um polinômio, né? E de acordo com o que o autor estabeleceu ali no texto, né? Não tem nenhuma restrição, o domínio é o conjunto dos números complexos. Tá? Aí depois ele fala, evidentemente, estendendo, né, o conceito, quando tu tem quocientes, né, de funções polinomiais, né, são chamadas de funções racionais, tá certo? E então o domínio das funções racionais vão ser eventualmente subconjuntos do conjunto dos complexos, porque como é uma divisão, né, para que esses quocientes aqui, ó, estejam definidos, né, o denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Então, as funções racionais, né, são definidas em cada ponto z, tal que o q de z é diferente de zero. Certo? Então, aí, vamos pegar aqui alguns exemplos, só para mostrar aqui para vocês. Que a gente tem que lembrar que a gente está agora trabalhando, né, neste conjunto dos números complexos. Vamos botar aqui, polinômios e funções racionais. Né? O nome funções racionais é quando a gente tem uma divisão de polinômios. Né? Vamos pensar assim, por exemplo, 1 mais e dividido por z ao quadrado mais 4. Né? Então, isso aí é uma divisão de polinômios, certo? É uma função racional, certo? Aí pergunta assim, mas qual é o domínio, né, desta função? Bom, o domínio, tu tem que procurar primeiro os pontos em que o denominador é igual a zero, que daí tu extrai esses pontos, né? Tu retira esses pontos lá
do conjunto dos números complexos, né? Então, tu vai ter aqui o z ao quadrado é igual a menos 4, né? E o z vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 4, ou seja, mais ou menos o 2i. Né? Então, aqui neste caso, né, no caso das equações de segundo grau, né, tu podes resolver usando aquela mesma fórmula conhecida para resolver equações de segundo grau quando tu trabalha com números reais. Tá? Lembrando que, como a gente está trabalhando aqui no conjunto dos números complexos, né, quando tu tiver a raiz quadrada de menos 4, né, tu está calculando as duas raízes complexas do menos 4. Se tu fizer aquele procedimento que nós vimos anteriormente, né, tu transforma o número complexo na forma polar e usa o cálculo das raízes, né? Lembrando que tu vai ter que dividir o θ por 2 e somar, né? O θ correspondente ao menos 4 é 180, né? Porque ele está aqui do lado esquerdo, né? no eixo, no semi-eixo negativo dos reais, né? X igual a menos 4, então é um número complexo com o θ igual a menos 180, ou seja, π radianos, é 180, né, π radianos, e o módulo igual a 4. Tá? Então, tu fazendo uso daquelas fórmulas de cálculo das duas raízes complexas do menos 4, tu vai chegar no ponto 2i e no ponto menos 2i. Né? Estes números aqui são os dois números que zeram o denominador. Né? Então, tu vai dizer que o domínio dessa função é o conjunto de todos os números complexos menos esses dois pontos, né? Porque não tem como a gente calcular a função no ponto 2i e no ponto menos 2i, porque ocorreria, né, uma divisão por zero. Tá bom? Então, é isso que o autor quer dizer ali, quando ele fala, né, que as funções que são quocientes da forma p de z sobre q de z são definidas em cada ponto em que o q de z estiver de zero. Né? Aí, o que ele está dizendo aqui, continuando o texto, né, que utilizando as coordenadas polares r e o θ em vez do x e do y, né, tu pode também expressar uma função identificando a parte real e a parte imaginária como funções do r e do θ. Aí é um pouco diferente, né, o desenvolvimento, mas é aquele negócio que a gente já comentou, né? Quando a gente trabalha no sistema de coordenadas cartesianas, né, a gente enxerga o mundo através de linhas ortogonais, né, no plano XY. E no caso das coordenadas polares, a gente enxerga o mundo através de circunferências e raios, né, que saem da origem. Certo? Então, se o Z, né, é o R, E na θ, né, o WV, que vai ser o F de R, E na θ, né, vai ter uma parte real que depende do R e do θ, e uma parte imaginária que depende também do R e do θ. Né? Então, no exemplo aqui ele considera a função z ao quadrado. Né? Então, aqui, o que ele está fazendo, né, é aquela representação, pessoal, que eu trabalhei na aula passada, né, em que a forma polar está escrita usando a exponencial complexa. Vocês lembrem que o e na θ, né, nada mais é do que o cosseno de θ mais i seno de θ. Aqui tem um i aqui. Né? Certo? Então, quando a gente trabalha nessa forma aqui, vamos supor que eu vou calcular o z ao quadrado. Né? Ó, tu vai ter que substituir, então, o r, e na θ, aqui dentro do parênteses, né? Certo? E vai ter que calcular isso aqui. Né? Vai ficar r ao quadrado, que multiplica e na i vezes 2θ. Vocês lembram que a exponencial complexa, tá? Ela satisfaz as mesmas propriedades, né, quanto a potenciação de números reais. Então, conserva a base, né, que é o e, e multiplica os expoentes. Então, fica iθ vezes 2, que é i vezes 2θ. Né? Então, quando a gente usa a fórmula
de De Moivre, né? Este E na I vezes 2θ corresponde a cosseno de 2θ mais I vezes o seno de 2θ. Tá? Multiplicando ali, usando a propriedade distributiva, né? Tens que aqui tu tem R ao quadrado vezes o cosseno de 2θ, mais a unidade imaginária vezes R ao quadrado vezes o seno de 2θ. Então, este valor aqui, ó, vai ser o U, e este valor aqui vai ser o V. Né? Ou seja, o U é uma função de Rθ, né? E não mais x e y, né? Vai ser R ao quadrado cosseno de 2θ. Né? E o V também vai ser uma função de Rθ, será R ao quadrado vezes o seno de 2θ. Então, é apenas uma outra forma, né, de desenvolver, né, estas funções. Se a gente olhar lá o primeiro exemplo, quer ver? Eu vou mostrar aqui, aproveitar. Esta mesma função, quando a gente calculou aqui, ó, o z ao quadrado, né, na forma cartesiana, né, quando o z é escrito como x mais i vezes y, tá? Então, a parte real ficou x ao quadrado menos y ao quadrado, né? E a parte imaginária ficou 2 vezes xy. Ok? Então, é só... A função é a mesma. Vocês vejam que a função é a mesma. Este x ao quadrado menos y ao quadrado aqui é a parte real desta função expressa em coordenadas cartesianas. 2 vezes xy é a parte real desta função expressa em coordenadas cartesianas, né? 2 vezes xy. Essas funções, U e V, aqui neste exemplo, agora estão expressas por essas fórmulas, ó, onde agora as variáveis são o R e o θ. Então, a parte real é R ao quadrado cosseno de 2θ e a parte imaginária é R ao quadrado seno de 2θ. Certo? Mas as funções são as mesmas. Tá? Então, é interessante, né, a gente pensar nisso, né? Se tu pensar assim, bom, se tu pegar um ponto, pega um ponto escrito em coordenadas cartesianas, tá? Calcula lá, né, o z ao quadrado. Agora pega esse mesmo ponto escrito em coordenadas polares, né? Calcula essa função aqui, evidentemente o resultado vai ter que ser o mesmo, né? Não tem como ser diferente, tá? E realmente vai ser, né? Basta fazer as contas. Bom, então, uma diferença, né, que ele fala aqui, uma generalização do conceito de função é uma regra que associa mais do que um valor a cada ponto do domínio. Né? Essas funções multivalentes ocorrem na teoria das funções de uma variável complexa da mesma forma que ocorre no caso de variáveis reais. Quando estudamos funções multivalentes, geralmente escolhemos de uma maneira sistemática um dos valores possíveis em cada ponto e construímos uma função univalente a partir de uma multivalente. O que ocorre aqui, pessoal, é que, pensa assim, ó, no caso dos números complexos, né, como, principalmente quando a gente pensa em coordenadas polares, né, quando tu pega um ponto e se tu soma o argumento dele 2π radianos, né, aquele ponto volta a ser a mesma posição, mas só que o argumento dele se modificou, tá? Então é nesse sentido que ele está falando que essas funções são multivalentes, né? Então, mas se tu fizer restrições, né, ao argumento, por exemplo, aí tu vai ter uma função univalente. Ó, um exemplo 5 aqui, né, é a questão da raiz quadrada de z. Né? Tu pega um número complexo qualquer, né? Então, a raiz de z, ou z na meio, tem dois valores, né? É mais ou menos raiz de r vezes esp de o e, né? A mesma coisa que o esp ali, e na i θ sobre 2, né? Onde o r é o módulo de z e o θ, aqui no livro ele está usando, né, o valor principal
de menos π até π. Tá? Dá na mesma. O que interessa é que o argumento, tá, pessoal, o ângulo, ele tem que ter um valor total no intervalo de 0 até 2π radianos, né, para fazer a volta completa ali no plano complexo. Certo? Então, se vai de 0 até 2π ou de menos π até π, né, dá na mesma. Tá? Então, escolhendo somente o valor positivo, né, de mais ou menos R, e escrevendo a raiz de R vezes ESP de N θ sobre 2, né, a gente obtém uma função univalente. Né? Então, neste caso, aí, vocês têm uma função, né, univalente definida em todo o plano complexo, que é a raiz quadrada de Z. Então, agora, né, com esta escolha definida aqui, ó, pelo número 3, aqui, né, pela essa forma do número 3 aqui, né, a raiz, né, de Z passa a ser uma função univalente, né, vai ter um valor só. Tá? Mas é uma escolha, né, só apenas para transformá-la, né, numa função univalente. Tá? Ó, então, aí vem aquela questão que eu falei para vocês. Ó. Muitas vezes, né, as propriedades de uma função real, de uma variável real, são exibidas pelo gráfico da função. Né? A gente quer saber se uma função real é crescente, decrescente, tem máximo, tem mínimo, essas coisas. Né? No entanto, se o W é igual a f de Z, sendo Z e o W complexos, né, não dispomos de uma tal representação gráfica conveniente da função f, pois cada um dos números Z e W varia em um plano em vez de uma reta. Né? Então, no total, são 4 variáveis. 2 para o Z, né, parte real e parte imaginária do Z, e 2 para o W, parte real e parte imaginária do W. Então, é impossível. Tá? Entretanto, podemos exibir alguma informação sobre a função indicando pares de pontos, né? Z igual a XY e W igual a UV correspondentes. Né? Para ver isso, em geral, é mais fácil esboçar os planos Z e W separadamente. Tá? Então, nessa forma de pensar as funções, é costume usar esses termos, a aplicação ou transformação em vez de função. Né? Certo? Então, é nesse sentido, né, que se diferencia, né, a ideia de função para uma aplicação, uma transformação, porque muitas vezes se consegue analisar através de efeitos geométricos, né, o que a função faz. Então, a função ela pode ser uma translação, uma rotação, uma reflexão, né, certo? E são termos usados para transmitir as características geométricas dominantes, né, de certas funções ou certas aplicações. Tá? Nesses casos, às vezes é conveniente considerar o plano Z como coincidindo com o plano W. Tá? Eu vou analisar esse exemplo aqui da translação. Né? Ó, esse aqui é mais ou menos simples. Né? Ó, essa translação que ele fala aqui, né? W igual a Z mais 1. Né? Certo? Então, esse é mais ou menos tranquilo. Né? Porque, observa, né? Se tu pensar assim, que está aqui, ó, né? Vamos imaginar aqui um plano XY, né? Representando aqui o domínio, né? Essa função, lembra, essa função aqui é um polinômio. Né? O domínio dessa função, evidentemente, é todo o conjunto dos números complexos. Né? Então, o que essa função vai fazer? Vai pegar um ponto aqui, ó, e vai somar uma unidade. Então, se esse ponto é, digamos, x mais i vezes y, né? O W vai ser x mais i vezes y mais 1. Né? Então, ou seja, tu vai simplesmente somar, né, uma unidade aqui na parte real. Certo? Então, se o z está aqui, né, o W vai estar aqui. Certo? Portanto, o W, né, é uma translação do Z. Né? É uma operação que geometricamente é bem fácil da gente enxergar. Tá? Um outro exemplo que ele apresenta ali é quando tu, né, multiplica um número pelo número i.
né? Isso aqui, ó, essa operação aqui, né, ela vai representar uma rotação. Tá? E observa, o que vai acontecer aqui, quando tu faz um número complexo Z, né, multiplicado pelo número I. Né? Para quem lembra aqui da aula passada, né, o número I, né, ele é expresso na forma de um número polar como E na I vezes π sobre 2. Né? Vocês lembram que isso, a gente até fez esse cálculo, deixa eu ver se tem aqui, esse cálculo desenvolvido aqui no meu caderninho. Acho que eu fiz aqui esses exemplos, né? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Quando a gente transforma, né? Seno de θ mais I seno de θ, na verdade, isso aqui é apenas uma representação de E na I θ. Tá? Isso é uma igualdade, né? Existe uma fórmula conhecida como fórmula de De Morgan. Então, observa, por exemplo, o I, né? O I, que é um número complexo que está aqui em cima do eixo Y, né? Na parte positiva aqui, né? O ângulo que este número complexo, se eu pensar no número complexo I como um vetor, né? Que sai da origem e chega naquele ponto, o ângulo que esse vetor faz aqui com o semi-eixo real positivo é π sobre 2. O ângulo é sempre medido positivamente no sentido anti-horário aqui. Né? Então, imagina aqui o eixo real x positivo, esse número complexo está aqui, então, este ângulo é π sobre 2. Então, E na I π sobre 2 é igual a I. Tá? É só tu colocar aqui, ó, cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, vezes I, dá o próprio I. Né? Então, isso aqui é simplesmente uma forma de escrever este número. Tá? Então, o I, quando a gente escreve na forma de uma exponencial complexa, é E na I vezes π sobre 2. Tá? Então, quando eu multiplicar um número por I, o que vai acontecer? O módulo do I é 1, né? Então, o módulo deste número não será alterado, tá certo? E quando eu olhar para os ângulos, né, os ângulos vão ser somados. O ângulo do vetor Z vai ser somado com o ângulo do I, que é π sobre 2, ou seja, vai haver uma rotação, né, do número complexo quando ele for multiplicado pelo número I. É uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Né? O módulo do número complexo não sofrerá alteração. Né? O número complexo Z. Porque observa, ó, se o Z, né, digamos, é R E na I θ, né, quando eu multiplico o I vezes Z, né, quando eu multiplico esses dois números aqui, ó, eu tenho que multiplicar o E na I π sobre 2, que é o I, né, multiplicado por R E na I vezes θ. Então, W vai ser 1 vezes R é R. E a exponencial complexa é mantida, né? Ó, tu vai ter o θ somado com π sobre 2. Ó, né? Então, o número complexo, digamos, vamos supor lá, vamos imaginar aqui uma situação genérica, né? Então, digamos que aqui esteja o número complexo Z. Vamos pegar um número aqui do primeiro quadrante. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que girar este... Desculpe interromper, só sobe o caderno um pouquinho. Aí, obrigada. Ah, sim. Tá. Ó, o que vai acontecer? Você vai, para multiplicar este número complexo, digamos que está aqui o Z. Né? Então, como é que tu representa, né, a multiplicação desse número pelo número I? Seja qual for o valor do Z. Tu vai fazer isso aqui, né? Vai pegar vai fazer, ó, fazer aqui um semicírculo aqui, né? O que vai acontecer? Tu vai ter que somar aqui 90 graus, vamos fazer de conta aqui que aqui é 90 graus, né? Então, esse número complexo vai estar aqui.
certo? Esse é o efeito, né, geométrico de multiplicar um número complexo qualquer pelo número i, né? Certo? O resultado dessa multiplicação será um número complexo que vai ter o mesmo módulo que o número z, tá? Porém, o argumento, né, do resultado final será o argumento do número z somado com π sobre 2 radianos, que é o ângulo, né, que é o argumento do número complexo i. Vamos pegar um exemplo, um caso particular aqui, por exemplo, que seja fácil de calcular aqui. Vamos pegar, por exemplo, 1 mais i. Tá? Este número, né, nós já vimos que ele é escrito na forma polar como sendo raiz quadrada de 2, né, vezes z na i π sobre 4. Tá? Certo? Ele faz... o comprimento dele é raiz de 2, tá? E o ângulo, né, o argumento é π sobre 4. Tá? Então, o W, que é I vezes Z, né, vai ser igual a E na I π sobre 2, vezes raiz de 2, E na I π sobre 4. Ou seja, é a raiz quadrada de 2, E na I que multiplica π sobre 2 mais π sobre 4. Se vocês calcularem ali, vai ficar a raiz quadrada de 2, E na I vezes 3π sobre 4. Tá? Que é aquela situação que eu acabei de colocar ali no caso geral, né? Mas nesse caso particular, ó, vou fazer de conta aqui que eu tenho aqui, ó, tem uma escala aqui, aqui é 1 e aqui é 1. Ó, então tá aqui, né? Número 1 mais i, né? Ó, esse comprimento aqui, ó, é raiz de 2, tá? E este ângulo aqui, ó, é π sobre 4, tá? Aí tu vai multiplicar este número pelo número i, que está aqui. Né? Então, vejam, aqui o módulo do número i é 1, né, que é esse comprimento aqui, ó, tá? E o ângulo deste número é π sobre 2. Então, vai multiplicar os módulos, vai dar a raiz de 2. E vai somar π sobre 2 com π sobre 4, esse π sobre 4, que é 135 graus, que é este resultado aqui, ó. Ele vem para cá, ó. Ó. Veja que se tu calcular i vezes 1 mais i, né, se tu fizer esse desenvolvimento aqui na forma cartesiana, ó, usando a propriedade distributiva, vai ficar i mais i ao quadrado, que é exatamente menos 1 mais i, né? Porque lembra que i ao quadrado é menos 1. Né? Então, a forma cartesiana, né, que neste caso é bem simples de ser realizada, né, ela acaba confirmando, né, que o processo de multiplicação, neste caso, equivale a fazer essa rotação aqui, ó. Tá? Faz um giro de 90 graus no sentido anti-horário, né? E como o módulo deste número complexo i é igual a 1, né? Esse segmento aqui, ó, né, tem o mesmo comprimento que esse. Tá? É dessa forma que vocês devem interpretar este exemplo, né, que o autor apresenta ali. Né? Eu estou mostrando um caso particular, né? Qualquer número complexo que vocês escolham, né, para multiplicar pelo número i,
né, ele vai... esta multiplicação corresponderá a esta rotação aí e vai preservar o módulo do número complexo original, né? Para vocês desenvolver qualquer exemplo, né? Você tem que escolher um número complexo que vocês conheçam o módulo. Este módulo vai ser preservado lá no final e o ângulo vai ser somado com o ângulo do número i. Por isso que é uma rotação. E essa aplicação que aparece aqui, né, que é o número conjugado, certo? Ela vai ser propriamente uma reflexão, né, em torno do eixo x, né? Ela vai pegar um número complexo e vai trocar o sinal deste número, né? Então, ela transforma cada ponto x mais y em sua reflexão pelo eixo real, né? Certo? Então, só para encerrar, é isso que acontece, né, com a função que calcula o conjugado, né? Certo? Nesse último exemplo, então, que é esta função, né? Certo? O que é o conjugado, né, de um número complexo x mais y? É um número complexo x menos y, né? Por exemplo, o conjugado de 2 mais 3i é 2 menos 3i, né? É simplesmente trocar o sinal aqui da parte imaginária, né? Então, o número complexo está, por exemplo, 2 mais 3i, né? Ele vai ter essa reflexão ali, certo? Em torno do eixo real, né? Então, digamos, 2, né, e 3i. Lá o ponto 2 mais 3i, né? Certo? Aí tu vai refletir aqui para baixo. Faz de conta que aqui é 3, então aqui é menos 3, né? 2 menos 3i. É nesse sentido, né, que o autor comenta que é possível, né, a gente ter uma ideia de como é que se comportam as funções complexas analisando, né, esse tipo de situação. Tá? Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. E deixa eu só olhar aqui no livro, se já posso acrescentar. Aqui ele trabalha com a função z ao quadrado. A gente pode trabalhar na semana que vem. Deixa eu ver se tem exercícios aqui já. Deixa eu ver. Ó, aqui da página 43, vou incluir aqui, deixa eu ver. Página 43. Página 43. Bom, deixa eu ver. Número 1. Acho que números 1 e 2. Acho que 1, 2 e 4 aqui vocês podem fazer, tá? 1, 2 e 4. Vou atualizar aqui meu arquivo da página 43. Exercícios 1, 2, 4. Então, aqui são essas questões envolvendo domínio, né? E de identificação de parte real e parte imaginária, que vocês podem trabalhar a partir desses exemplos da aula de hoje. Então é isso. Agradeço aí a atenção de vocês. Uma boa noite e até quinta-feira.